Em seguida, eu passo a palavra a ela, né, e nós vamos proceder da forma como fizemos à tarde. A professora Luana vai apresentar e, ao final, vocês têm a oportunidade de fazer, então, as perguntas ou comentários, tá bom? Então, a professora doutora Luana Martins Golim, ela é teóloga, mestra e doutora em ciência da religião e pós-doutoranda em letras. Professora de teologia na Universidade Metodista de São Paulo, nos seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: profetismo e apocalíptica, aconselhamento pastoral e filosofia da religião. É professora do curso de pós-graduação em religião e cultura do Centro Universitário Assunção, Unify. Desenvolveu pesquisa doutoral interdisciplinar nas áreas de religião e literatura em Dostoiévski. Possui experiências nas seguintes áreas: linguagens da religião e seus desdobramentos teóricos, e também religião e literatura. Então, professora Luana, muito obrigado pelo seu convite, por aceitar o nosso convite, né? E estar aqui conosco. Então, eu passo a palavra à sua pessoa. Fique à vontade. Obrigada, professor Antônio Carlos, professor Márcio e a vocês que estão aqui conosco. É uma alegria poder compartilhar com vocês um assunto que eu gosto tanto e estudo há algum tempo, que é a literatura de Dostoiévski, né? Especificamente desde 2006 que eu trabalho com esse autor. Então, eu comecei estudando Dostoiévski no segundo ano da graduação em teologia, fiz o meu TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado. Então, já tem alguns anos aí que eu me debruço e gosto muito desse autor. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem ou não Dostoiévski, de qualquer forma, é uma oportunidade também nessa noite da gente conhecer um pouco mais esse autor, através da obra dele, que eu vou falar com vocês, que na verdade, nós vamos trabalhar o Cristo Morto, que é uma imagem que está dentro desse romance chamado O Idiota, que é um texto clássico do Dostoiévski, e a gente vai, então, falar um pouquinho, ler um pouquinho trechos, e para vocês sentirem um pouco do autor. A minha intenção, então, como a gente está online, é a gente seguir nesse tom de conversa. Eu preparei um texto, depois esse texto, se vocês tiverem interesse, o professor pode disponibilizar, tá como se fosse um artigo, e eu vou seguir conversando com vocês e vou intervir em alguns momentos, principalmente quando eu estiver analisando a obra O Cristo Morto, que é essa imagem que eu projetei inicialmente aqui quando eu fazia o teste, tá? Então, eu peço para vocês que, se houver dúvidas, perguntas ou alguma consideração, que vocês, por gentileza, façam no chat, que aí o professor Antônio Carlos coleta essas informações e a gente pode deixar para debater ao final, tá bom? Porque senão a gente acaba se perdendo um pouquinho. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero que a gente consiga aqui ter uma noite rica de reflexão e que, de alguma forma, esse Cristo do Dostoiévski toque vocês, né? Esse Cristo literário. Então, a literatura de Dostoiévski, ela dialoga intensamente com muitas narrativas bíblicas do Novo Testamento. Jesus, né, e o Quixote foram as inspirações para a composição do personagem Mishkin, o príncipe que leva o nome do romance. Então, o príncipe Mishkin, o personagem principal do romance, ele é aquilo que o Dostoiévski quis, né, que fosse a mistura do Cristo bíblico e do Dom Quixote, do sagrado e do louco, né? O quadro, o Cristo Morto, emerge em muitas cenas desse romance, transbordando em novos sentidos. E o tema da morte é um tema extremamente recorrente nesse romance, principalmente no quadro, né? O próprio título, o Cristo Morto. E não foi
não foi assim, por acaso que eu escolhi, quando eu fui convidada pelo professor, a tocar num tema que está muito em pauta atualmente, né? Nós temos vivendo tempos pandêmicos, a morte é algo que já nos está muito familiar, infelizmente. A cada dia nós temos notícias de morte, seja pela pandemia, seja por catástrofes naturais que a gente está vendo aí, enfim, a gente está vendo, é um tema muito, muito presente. E é claro que o tema da morte não é novo, debaixo do sol, para seguir aí o Eclesiastes, mas é um tema que está muito evidente nesse momento que a gente vive, que a gente tem enfrentado. Então, não foi por acaso que eu escolhi essa temática, para a gente pensar por meio desse Cristo morto, deste quadro, e tirar dessa arte, desse quadro, desse romance, elementos que dialoguem, que coloquem em diálogo a Bíblia e a literatura. Tá bom? Então, a gente segue nesse sentido para a gente perceber essa leitura humana, demasiadamente humana, que Dostoiévski faz desse Cristo. Tá? Então, só para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês essa imagem inicial do Cristo. Peraí. Agora acho que foi. Pronto. Então, essa é a primeira imagem, tá? É dessa imagem que nós estamos falando. Esse é um quadro do Hans Holbein, né, de 1521, do século XVI, e ele está no museu na Basileia, tá? Então, só para vocês terem primeiro contato com essa imagem. Daqui a pouco, a gente vai fazer uma análise mais detalhada de cada uma das partes do romance, do quadro, perdão. E então, eu retomo com vocês. Então, esse quadro, ele causou fortes impressões, tanto em Dostoiévski, que foi o autor do romance, quanto no personagem do livro, que é o príncipe Mishkin. A imagem contrasta a ideia de um Cristo vivo e ressurreto com uma imagem de um Cristo morto, definhado, cujo rosto não mostrava nenhum traço de extraordinária beleza, como era costume na tradição ortodoxa oriental. Então, na tradição ortodoxa, geralmente a gente tem a imagem do Pantocrátor, do Cristo ressurreto, do Cristo cheio de luz, iluminado. E aqui a gente tem, ao contrário disso, um Cristo morto, um Cristo cadavérico, no sepulcro, né? Então, a morte é tema de muitas histórias de Mishkin, narradas por ele, né? E essas histórias de morte que vão perpassar o romance, algumas delas eu vou citar para vocês aqui, para a gente entender um pouco de como o tema da morte está presente na imagem, mas também está presente em outros enredos, em outras histórias que compõem o enredo do romance. Então, para situar, onde está esse quadro? Esse quadro está na casa de um personagem chamado Ragojan. Ragojan era o amigo do príncipe Mishkin, e em determinado momento o príncipe vai até a casa dele e encontra esse quadro, tá? Então, Ragojan e Mishkin entraram em uma grande sala com vários quadros na parede. Tinha retratos de bispos ortodoxos, a gente está aqui falando de um universo literário russo, né? E paisagens. Um quadro, porém, chamou muito a atenção do príncipe, por causa das suas estranhas medidas e porque representava o Salvador recém-tirado da cruz. E aqui eu cito Dostoiévski. O príncipe olhou de relance para ele, como quem se lembra de alguma coisa. Estava sentindo um clima muito pesado e queria sair o mais depressa possível daquela casa. Né? Então, o contato com aquele quadro, porque se você for ver o tamanho do quadro, ele é muito intrigante, ele é exatamente o tamanho de um caixão. Ele tem 2 metros por alguns centímetros de altura, então ele lembra exatamente uma sepultura, um caixão, né? Então, você naquele espaço é como se você estivesse compartilhando o espaço com alguém morto. É mórbido, é uma cena mórbida, né? Por isso que causa esse desconforto.
E aí, o amigo do Mishkin, o Ragojan, ele diz que queria perguntar há muito tempo para o príncipe se ele acreditava ou não em Deus. E aí, o príncipe, por um instante, quase se esqueceu da pergunta, né? E falou para ele assim: ora, por causa desse quadro, outra pessoa ainda pode perder a fé, né? Então, ele tá aqui dando... Alguém quer falar alguma coisa? Não sei, ouvi um ruído, tá com uma dificuldade? Tá. Então, essa pergunta que o Ragojan faz para o Mishkin sobre se ele acredita ou não em Deus, o Mishkin, que no romance ele é o símbolo do próprio Cristo, ele responde como se fosse por parábolas. E ele conta 4 histórias. A primeira história, então, ele vai falar o seguinte: eu estava num vagão no trem e eu encontrei com um cientista ateu muito sábio, inteligente, e a gente teve uma conversa muito bacana, muito cult, digamos assim, né? E ele, então, conta essa primeira história, o encontro que ele teve com um cientista ateu. Depois, ele conta uma outra história que ele teve com um rapaz numa estalagem de hotel, com um camponês que não era ladrão, mas que foi capaz de degolar o próprio amigo para tomar dele um relógio desejado. Olha a situação. Esse assassino era crente e fez até uma oração. E aqui eu cito Dostoiévski. Senhor, perdoa por Cristo. E degolou o amigo de um só golpe, como se degola um carneiro, e arrancou-lhe o relógio. Enquanto um não acredita em Deus, o outro acredita tanto que degola seu próprio amigo, rezando, orando. De um lado a descrença, do outro uma fé cega, capaz de matar com a bênção divina. Então, aqui a gente tem 2 histórias. Então, voltando, estamos lá na casa do Ragojan, Mishkin se viu diante do quadro, Ragojan pergunta para ele: você acredita em Deus? Você crê ou não crê em Deus? E aí ele conta essas histórias do cientista ateu e desse crente às avessas que é capaz de rezar ou orar a ponto para matar o amigo, para pegar o relógio dele. Aí o terceiro foi na rua com um soldado bêbado cambaleante, que vendeu sua cruz ao príncipe por apenas 2 rublos para conseguir beber. Então, a gente está aqui diante do terceiro personagem, que é um bêbado, que vende o símbolo dele sagrado, que é a cruz, por 2 rublos. Rublo é a moeda russa, né? 2 rublos é por nada, é mixaria, é o que a gente diria aqui, preço de banana. Apesar que hoje nada está muito barato, né? Até a banana já não dá mais esse sentido. Mas seria alguma coisa muito de pouco valor. Então, o Dostoiévski então fala assim: esse daí foi o terceiro encontro. Eu encontrei que esse bêbado ele vendeu para mim a cruz dele por 2 rublos. Seu objeto sagrado foi reduzido a uma mercadoria para a satisfação dos seus vícios. Nesse terceiro caso, nessa terceira história ou parábola, temos um religioso cristão, a imagem da cruz indica essa fé, que não está muito preocupado com a moral. Ele é um pecador assumido, então ele não está muito preocupado, ele está viciado, ele quer beber, ele vende a cruz dele e vida que segue. E o quarto e último é de uma beleza, assim, muito, né, perspicaz, assim, a sensibilidade. O Mishkin conta que ele estava voltando para o hotel, e aí ele esbarrou com uma mãe muito nova, com um bebê recém-nascido. Uma mulher jovem com uma criança de apenas 6 semanas, 1 mês e meio, né? 6 semanas. E essa jovem mãe, se aproximou do príncipe com um bebê, com o seu bebê. E aí eu cito Dostoiévski. A criança, ele sorriu. E pela observação dela, pela primeira vez desde o seu nascimento. Ou seja, foi a primeira vez que o bebezinho sorriu. Né? Foi, ao invés de sorrir, sorriu para o príncipe, sorriu para a mãe em contato com o príncipe. Vejo de repente ela se benzer com devoção, com muita devoção. Que está te acontecendo, jovenzinha? Perguntei. É porque, diz ela, do mesmo jeito que a mãe sente alegria quando recebe o primeiro sorriso do seu recém-nascido, Deus sente essa mesma alegria sempre que vê do céu um pecador se posicionando de todo o coração
para orar diante dele. Tudo isso é a citação do Dostoiévski. Continuo citando ele. Foi uma mulher que me disse isso, quase com as mesmas palavras, e expressou esse pensamento tão profundo, tão sutil e verdadeiramente religioso. Esse pensamento que em toda a essência do cristianismo foi expressa de uma vez. Isto é, todo o conceito de Deus como nosso Pai querido e da alegria de Deus com o homem, como a alegria do Pai com seu Filho querido. A ideia central de Cristo, uma mulher simples. Né? Então, aqui é uma citação de Dostoiévski. Está lá no Romance, na página 255. E é importante a gente notar, né, nós que estamos aqui trabalhando essa intertextualidade entre Bíblia e literatura, esse paralelo intertextual dessa última história com a parábola do filho pródigo, descrita em Lucas, né? No capítulo 15, Lucas 15, 7, né, tem uma citação quase que literal. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitem de arrependimento. É evidente que nessa narrativa, Dostoiévski traz esses elementos bíblicos, levando em consideração que ele era um leitor da Bíblia. Ele tinha um Novo Testamento como um dos seus livros principais. Então, a Bíblia foi também para ele uma fonte literária, inclusive para ele escrever os seus romances, né? E aí, para aquela simples mulher, aquela mãe jovem com o filhinho no colo, o conceito central de Cristo está pautado por um relacionamento recíproco de amor entre Deus Pai e seus filhos. Esse último encontro revela a fé como um relacionamento gracioso e amoroso. Talvez esse seja o modelo ideal ou mais próximo do que Nietzsche pensara acerca da fé. Então, você percebe que a pergunta que foi feita por Ragojan, ele não dá uma única resposta. Ele responde com essas 4 histórias, com essas 4 parábolas, com esses 4 encontros. Né? Isso é um traço do que a gente chama na literatura de Dostoiévski de polifonia, essa capacidade que ele tem de dialogar e de não fechar a questão, mas de abrir possibilidades, de dialogar muitas vezes com opostos. É possível não acreditar como ateu, é uma possibilidade. Ou acreditar de maneiras distintas e até antagônicas, como as narrativas mostraram. Né? E o que essas histórias querem mostrar é a fé religiosa e a consciência moral que constituem um atributo do povo russo, independente da razão, né? Ou mesmo algum tipo de moral social convencional. E aí, essa pergunta estranha que ele faz. Por que ele pergunta se o Mishkin acredita em Deus diante daquele quadro? Porque metaforicamente, ali, Deus está morto, né? E se Deus está morto, você pode pensar simbolicamente na possibilidade de existência ou não existência desse Deus. Então, aqui há um drama também existencial, metafísico, crístico. Aqui há toda uma questão também por trás. E, para finalizar aqui essa parte das histórias, tem um escritor, um teólogo chamado Romano Guardini, que ele faz uma citação muito interessante. Ele fala assim, na verdade, a pergunta feita pelo Mishkin, a pergunta do Ragojan ao Mishkin, se ele acreditava ou não em Deus, parece inapropriada e estranha, visto ser idiota um personagem afetado pela presença de Deus. Não menos estranha é a maneira como o príncipe responde ao seu amigo. Então, é estranha a pergunta que ele faz e é estranha a maneira como ele responde. E aí o Romano Guardini faz uma interpretação muito interessante. Ele diz assim, se a expressão acreditar em Deus, entre aspas, significar o mesmo que para nós, quando dizemos que acreditamos em Deus, nesse caso, o Mishkin, ao que parece, não acredita em Deus. Só pode acreditar quem se encontra, de qualquer modo, frente a Deus. Quem, existindo, não provém dele. Ao analisarmos a posição de Mishkin, é como se ele não se encontrasse na frente de Deus, mas proviesse dele.
Não é como se ele falasse de Deus, mas como se o irradiasse. O seu problema em relação a Deus parece não residir em como se chegar a Deus ou aderir a Deus, mas em como suportar, resolver e executar o fato de ele, a partir de Deus, se movimentar no mundo sombrio e endurecido que tão diferente é de Deus. Se alguém tivesse perguntado a Cristo, o Cristo do Evangelho de São João, isso tudo eu estou lendo Guardini, tá? Se alguém perguntasse para Cristo, o Cristo do Evangelho de João, e aí vocês têm um professor especialista, né? Em João, que é o professor Antônio Carlos. Se alguém viesse e perguntasse para ele, acreditas em Deus? Então pensamos, ele, Jesus, teria certamente olhado admirado para quem lhe fazia a pergunta. Acreditar em Deus? Ele que era o Filho de Deus? E na minha opinião, na opinião do Guardini, encontra-se aqui refletida uma imagem disso, uma tentativa de narrar a semelhança do acontecimento ímpar da existência humano-divina. A missão de recordar Cristo aos homens através do que é, do que lhe acontece, através da sua força e da sua miséria, das provas da afirmação que dá, e até mesmo da incapacidade para falar de Cristo. Então, aqui, na verdade, ele está dizendo o seguinte, perguntar para Mishkin se ele acredita em Deus é algo contraditório, porque ele é a própria imagem, ele é a própria irradiação do que seria Deus, porque ele é o Cristo no romance, ele é um Cristo literário, ele é um Cristo criado para ser a epifania, a presença divina humana. Então, é muito interessante isso, é semelhante ao que ele diz aqui, a perguntar para Jesus se Jesus acreditaria em Deus, né? Porque ele, na verdade, era a própria manifestação de Deus. E aí, só para fechar essa cena, para a gente seguir para o quadro, antes dele ir embora, então ele chegou na casa do Ragojan, viu o quadro, o Ragojan pergunta para ele conta as 4 histórias, aí, antes dele ir embora, o Ragojan mostra a mãe dele pro Mishkin, e a mãe dele já era uma velhinha, né? Então, o Ragojan conduziu o príncipe para dentro da sua casa, no quarto onde estava a mãe dele. A maneira como é descrita a senhora merece atenção. Tinha até um rosto redondo, bastante saudável e agradável, mas já era inteiramente grisalha, e poder-se-ia concluir que ela estava mergulhada na infância absoluta. Então, eu acho bonita essas palavras do Dostoiévski, infância absoluta. É como se a mãe dele fosse tão velhinha que já virasse uma criança. Não é assim que a gente diz, né? Quando os velhinhos ficam bem velhinhos, que eles acabam se tornando novamente crianças, que precisam de cuidado, atenção, como uma criança, né? Então, essa velha, que se tornara novamente uma criança, abençoou o príncipe. E aí ele pegou, né? Aí aqui eu cito novamente o Dostoiévski. Dele, a sua bênção, mãezinha, como se tu estivesses dando a bênção a um filho querido. Espere, velhota, assim, deixe que eu te ajeito a mão. Isso é o Ragoja tentando pegar a mão da mãe dele para dar a bênção para o Mishkin. Mas a velha, antes que o filho conseguisse agir, levantou o braço direito, ergueu os 3 dedos da mão, que é a bênção ortodoxa, e 3 vezes benzeu o príncipe. E benzeu o príncipe com devoção. Então, ali, antes dele ir embora, ele é abençoado por aquela senhora. Na narrativa acima que a gente leu, a mãe, a jovem mãe, faz o sinal da cruz quando o filho dela sorri na presença do príncipe. Aqui, a velha, ao abençoá-lo, benze o príncipe como um filho. Da mesma forma como aquele recém-nascido foi um sinal do amor de Deus para aquela mãe, aqui Mishkin é um sinal do amor de Deus para essa velha criança, mãe do Ragojan. Então, não é à toa que o Dostoiévski vai tecendo essas narrativas e fazendo essas interrelações com maestria, né? Então, esse daqui é o primeiro contato, então, que ele vai ter diante do quadro. E a pergunta, por que eu quis contar essas histórias para vocês?
Porque, primeiro, que eu acho genial, né? O Dostoiévski, ele tem, assim, uma percepção, e porque eu acho que tem muita intertextualidade aqui com a narrativa bíblica, e também porque a gente está lidando com esse paradoxo que a gente já vai chegar lá no quadro, que é a ideia de crer diante do que não é. Porque a morte é evidente, ela presume o fim. Mas se aquilo não é o fim, então é possível crer para além da morte, né? Então, essa questão da crença, do ateísmo, da possibilidade de existência de Deus, desses contrários que estão sempre em tensão na narrativa, é muito importante a gente perceber, tá bom? É por isso que eu trabalhei com você, que eu li para vocês esse trecho, né? Há também um episódio em que, novamente, o tema da morte é trabalhado no romance, quando o Mishkin, o príncipe, ele estava na Suíça e ele vai para São Petersburgo, e ele chega na casa da parente dele e ele conta quando ele estava na Suíça. E nesse momento, ele vai falar da história de um último condenado à morte, a história dos últimos minutos de um condenado à morte. E aqui eu peço licença para ler esse trecho, que também é um dos trechos fundamentais aqui para a gente poder entender. E então esse rapaz, ele estava condenado à morte. Então ele está narrando o que seriam os últimos 5 minutos de vida dele. E eu vou ler aqui para vocês nas palavras do Dostoiévski, que são bem melhores que as minhas. Uma vez que esse homem foi condenado com outros ao patíbulo, e foi lida para ele a sentença de morte por fuzilamento. Então, ele morreria seria uma morte por fuzilamento, por crime político. O sacerdote correu a cruz sobre todos eles. Restavam não mais que 5 minutos de vida. Ele dizia que esses 5 minutos lhe pareceram uma eternidade, uma imensa riqueza. Parecia-lhes que nesses 5 minutos ele estava vivendo várias vidas, que nesse momento não tinha nada que ficar pensando no último instante. Calculou o tempo para se despedir dos companheiros, e nisso gastou uns 2 minutos. Depois deixou mais 2 minutos para pensar pela última vez em si mesmo. E depois para olhar em volta pela última vez. No momento, ele comia e vivia, mas dentro de 3 minutos já seria um nada, alguém ou algo. Por perto havia uma igreja, e sua cúpula dourada brilhava sobre o sol claro. Ele se lembrava de que havia olhado com uma terrível persistência para essa cúpula e para os raios que ela irradiava. Parecia-lhe que esses raios eram a sua nova natureza, que dentro de 3 minutos ele se fundiria a eles de alguma maneira. O desconhecido e a repulsa causada por esse novo, que estava prestes a acontecer, eram terríveis. E se eu não morrer? E se eu fizer a vida retornar? Que eternidade! E então eu transformaria cada minuto em todo um século. Nada perderia, calcularia cada minuto para que nada perdesse gratuitamente. Então, a gente sabe que esse trecho que ele coloca aqui, ele está descrevendo o último dia desse condenado, mas a gente sabe que é um trecho de autobiográfico. Dostoiévski, ele teve uma sentença de morte por fuzilamento e ele passou exatamente por essa experiência. Então, ele é alguém atormentado. A vida é pulsante em Dostoiévski, porque a presença da morte é sempre muito próxima. Então, a vida pulsa, mesmo quando a vida está em condições limites, assim, sabe? Eu não vou aqui falar da biografia do Dostoiévski, senão a gente teria uma outra aula aqui, mas a gente sabe que ele ficou 10 anos em exílio, na Sibéria, enfim, a vida dele não foi muito fácil, ele passou por muitas perdas, muito sofrimento. Então, o tema da morte estava sempre flertando com ele, né? A morte, de certa forma, sempre tentando manter muita proximidade. Então,
essa citação do príncipe que conta esse último dia, essa experiência de último dia de um condenado, tem essa profundidade porque é alguém que passou por isso. Alguém que achou que ia morrer e num instante certeiro, ele, ao invés de receber a sentença que seria o fuzilamento, ele recebeu a sentença para os trabalhos forçados na Sibéria. Tá? Então, por que eu estou falando de tudo isso? Não é sem sentido, tá? Eu estou tentando aqui traçar um caminho para a gente chegar no quadro, né? Essa história que eu acabei de contar, ela está logo no início do romance. Então, a gente tem um tema aqui da morte, desse último condenado à morte. Depois, a gente vai ter um outro personagem do romance, que é o Hippolyte, que eu não vou ter tempo aqui para a gente explicar sobre ele, que é um personagem ateu, que está em fase terminal de tuberculose, ele é um tísico, e que não crê na possibilidade de uma vida pós-morte, e que se frustra muito com a situação que ele se encontra, e ele tem um desejo suicida, o Hippolyte, justamente pela situação que ele se encontra, ele deseja por fim a vida dele. Então, você percebe que o tema da morte está muito presente no romance. Nessa anedota, nesse último dia de um condenado, na figura do Hippolyte, no quadro Cristo Morto, e na outra personagem, que é a Anastácia Filipovna, que também é uma personagem muito importante no romance, que no final morre assassinada. Então, são muitas imagens e cenas que vão se cruzando no romance. E, de certa forma, essas micronarrativas, ou essas histórias menores, elas vão tecendo o tema maior da morte presente no romance, e eu diria assim que o ápice seria o quadro Cristo Morto. Então, agora a gente chegou no quadro. Tá? Então, agora, a intenção é a gente fazer uma breve análise desse quadro e tentar entender, perceber os detalhes desse quadro, tá? Então, eu estou caminhando daqui para o final, vamos fazer essa análise e aí já caminhamos para o final da fala. Eu não sei se está ok, se está dando para entender, estou falando muito rápido, como é que está, pessoal? Posso seguir dessa forma? Espero que esteja tudo dentro, que vocês estejam compreendendo. Então, as cores, as formas e os objetos que aparecem no quadro merecem uma análise, a qual pode revelar uma visão ou uma imagem específica de Cristo. A começar pela dimensão do quadro. Holbein não quis pintar o Cristo morto pendurado na cruz, como é o mais comum, né? Ele escolheu pintar o quadro na horizontal, no tamanho real de um túmulo ou caixão. Assim, o lugar de morte do Cristo é o lugar de morte de todos os mortais, sem distinção. A imagem também poderia vir acompanhada de espectadores. Contudo, Cristo se encontra sozinho. Segue alguns destaques, né? Então, eu vou de novo aqui colocar para vocês verem. Né? Então, aqui, tem aqui a imagem. Daqui a pouco a gente vai se ater aos detalhes, mas você percebe que, de fato, a dimensão do quadro ela é 30,5 de altura e 200 centímetros. Então, são 2 metros por 30,5. Mas basicamente mesmo a dimensão de um caixão, né? Então, deixa eu colocar aqui, peraí. A cor da pele está em tonalidade amarelada, expressando palidez, morte e decomposição. No livro do Apocalipse, amarelo é a cor do cavalo da morte. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, Apocalipse 6:8. A cor amarela, ela traz um aspecto negativo. Na imagem, o corpo é muito magro, cadavérico, o que contribui para uma aparência de defunto. É possível identificar os músculos e os ossos deste corpo que faleceu. Há um realismo do corpo, que se apresenta desnudo, coberto apenas nas partes genitais. Os tons da pele poderiam ser de outra cor, por exemplo, rosada,
A pele rosada daria a impressão de saudável, corado, sadio. Algo contrário à proposta do quadro. O pintor escolheu, dentre outras possibilidades, o tom amarelado pálido, porque este se associa à morte. Os pés e as mãos estão em tons acinzentados. Ele está cianótico, que a gente chama, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Os pés e as mãos, aqui, ó. Para vocês olharem. Então, você percebe que eles estão em tons mais, assim, arroxeados e cinzas, o que a gente chama de cianótico. Azulados, arroxeados, acinzentados. O que revela que a pessoa está cianótica, né? A pele pode ficar roxa por ocasião de lesão, pancada ou insuficiência respiratória. Tais características estão associadas à morte de Cristo na cruz. O autor escolheu os tons arroxeados, pois se trata de pés e mãos de alguém que acabou de morrer. Eu não sei se vocês já tiveram, né, que não é uma experiência muito bacana, a oportunidade de estar com alguém quando a pessoa acaba de falecer. Geralmente a pigmentação da boca, os dedos ficam arroxeados, né? E a pessoa, ela fica exatamente com essa tonalidade. As chagas, elas estão levemente na cor vermelha, cor de sangue e de ferimentos abertos. Elas aparecem na região da costela. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó, a região da costela, ele coloca um ferimento em aberto aqui, né? Uma lesão. Cor de sangue de ferimentos abertos. Elas aparecem na região da costela como se a pele estivesse rasgada, no centro da mão e dos pés. Então, as chagas estão aqui, nos pés e nas mãos, né? Você tem aqui e aqui. O autor poderia ter pintado mais chagas e feridas ao longo do corpo. Contudo, ele preferiu restringi-las. Não são pintadas muitas chagas, apenas as necessárias para identificá-las com Cristo, para saber que esse morto não é um morto qualquer, mas a identificação desse cadáver com Jesus. O fundo da imagem é da cor de madeira, o que reforça, como já foi dito acima, a impressão de um caixão ou túmulo. O espaço sugere isolamento. Não há pessoas ao redor. Os panos são brancos, tanto o lençol que forra o túmulo, tá vendo aqui, ó, tem um pano branco, ó, quanto o pano mortalha que cobre a parte genital do Cristo. O branco pode significar paz e conforto, mesmo em meio à morte. A cor branca alivia a sensação de desespero. O branco também pode dar a sensação de solidão, de isolamento, de um espaço apertado e frio. Aí aqui, ó, a boca dele. Essa imagem, ela é muito intensa, né? Os olhos ainda estão entreabertos, a boca também. Geralmente as pessoas, quando acabam de falecer, às vezes alguém tem que fechar o olho e enrijece essa musculatura aqui do maxilar. Muito, muito semelhante ao que está aqui nessa imagem, né? A boca e os olhos entreabertos despertam no espectador a sensação de se estar diante de alguém que deu seu último suspiro. É como se Cristo tivesse acabado de morrer, naquele instante, diante de quem o vê. Ninguém fechou seus olhos e boca ainda. O fato de seus olhos e bocas não estarem fechados também pode sugerir que, mesmo morto, Cristo ainda vê e fala. O realismo dos traços é surpreendente. Os lábios estão pálidos, já sem pigmentação, com os dentes e o fundo da boca à mostra. Aí aqui, a gente tem a imagem do umbigo, né? Um umbigo saliente aqui. Holbein pinta um umbigo saliente para fora. O umbigo é a parte do corpo que liga o filho à mãe. A presença do umbigo revela que este Cristo é muito humano. Ele poderia não ter colocado essa imagem do umbigo, né? Mas ele faz questão de ressaltar. E também ele destaca a questão das genitais aqui. Assim como o umbigo, também a zona genital está saliente, sugerindo as formas humanas de um homem comum. O autor poderia ter ocultado tanto o umbigo quanto as genitais, mas ele optou por mostrá-la, justamente para mostrar, perdão, irmão, pessoal,
essa questão humana, esse Cristo humano. Deixa eu ver. Pronto, acho que agora já terminei aqui. Posso parar aqui. Então, é notório que a presença dos 5 sentidos nesse quadro, os 5 sentidos estão representados no quadro. Não há dúvida da humanidade deste homem. O Cristo da tela não está revestido de sacralidade. A imagem é composta de diferentes tipos, né, de signos linguísticos, icônicos, plásticos, que juntos concorrem para a construção de uma significação global e implícita, que integra o realismo da morte e a humanidade de Jesus. Em Cristo morto, há uma valorização do corpo do Cristo e um naturalismo da imagem, fruto do Renascimento e do naturalismo que influenciou o pintor. Há também uma força melancólica no quadro. É possível a você, espectador, a mim, né, se relacionar com a imagem, que abre distintas possibilidades de compreensões. No romance, Ragojan, Mishkin e Hippolyte ficam diante do quadro. A imagem terá significados distintos dependendo de quem a vê, né? Então, só para eu fechar, esse quadro ele causou muita impressão no Dostoiévski. Ele viu esse quadro pessoalmente no Museu de Basileia, quando ele fez uma viagem à Europa. E a esposa dele conta que ele ficou extasiado diante do quadro, que ela pensou até que ele fosse ter um ataque epiléptico diante do quadro, porque o Dostoiévski sofria de epilepsia. E que ele ficou assim tão catatônico que ela pensou até que ele fosse levar uma multa do museu, porque ele subiu em cima de uma cadeira para ficar observando. Eu coloquei esse trecho aqui, mas por causa do tempo eu não vou conseguir ler, mas eu estou aqui contando para vocês a impressão que esse quadro causou, né, no Dostoiévski. E o Hippolyte diz que diante desse quadro, como é que eu vou ler para vocês essa parte aqui, eu prometo que estou acabando. Só para vocês verem a intensidade de quem observou essa imagem, né? E aqui eu vou ler as palavras do Hippolyte, daquele tísico, lembra que eu falei para vocês? Ele fala assim, ó, quando se olha para esse cadáver do homem supliciado, surge uma pergunta especial e curiosa, né? Se esse cadáver fosse visto exatamente assim, por todos os seus discípulos, por seus principais e futuros apóstolos, pelas mulheres que o seguiam, por todos que nele acreditavam, estes a olharem para este cadáver, como poderiam acreditar que esse Marte iria ressuscitar? Né? Então ele vai aqui falando, né, dessa questão, ele vai colocando que essa imagem é um desafio de fé do próprio Dostoiévski no Cristo, Deus homem, do que a visão que estava diante dele, um homem definhado, cujo rosto não mostrava nenhum traço de beleza, né? A pintura expressava a sujeição do Cristo transcendente à ordem física da natureza e da corrupção. Cristo é humano ou é divino? Como pode o Cristo, Deus, morrer? Eis o paradoxo e a polifonia apresentada pela imagem, né? Então, para a gente fechar aqui, né, que eu já estou ultrapassando os meus minutos. Espera aí, só um minutinho, que eu queria ler para vocês uma frase que eu acho bem... Ai, não estou encontrando aqui. É mais essa tensão mesmo, dessa questão do Cristo humano e divino, e diante dessa imagem, que é também uma questão de possibilidades, né? Para o Hippolyte, a morte finda ali. Para o Mishkin, crer na possibilidade de ressurreição diante daquele cadáver é também algo bastante difícil, embora ele faça essa aposta. Então, eu vou aqui agora para as considerações finais, né? E aí a gente abre, então, para as questões. Em O Idiota, parece que Dostoiévski não estava procurando compor um Cristo ressurreto e glorificado, mas um Cristo humano, sujeito às vicissitudes da existência dos homens, que tem por fim a morte. O mistério do Deus crucificado é trágico. Se o próprio Deus morreu,
pagando com a própria vida o preço da liberdade, o caminho da cruz permanecerá para sempre nesta terra, como via de liberdade e da beleza que se manifestam mesmo nos abismos do subsolo. É da suprema desordem de um corpo morto em decomposição que nascerá a possibilidade de uma ordem transcendente, de uma ressurreição. O quadro representa um momento de crise, no qual a morte pode ser transformada em possibilidade de vida, o negativo em positivo, a destruição em construção. De modo paradoxal e trágico, a morte é um anúncio simultâneo de um fim e de um recomeço. A esperança da ressurreição irá aparecer mais explicitamente em outro romance, nos Irmãos Karamazov, principalmente na cena do último capítulo, onde é narrada a morte do pequeno Ilyusha. Assim, Dostoiévski apresenta a dialética trágica de um Deus que triunfa sobre o sofrimento e a morte. A força da morte e da destruição só pode ser vencida por uma força maior, a força do amor. Mishkin, assim como o Cristo morto crucificado, não revela a aparência de um herói vitorioso, mas sim a de um fracassado tomado pela loucura. O escândalo da cruz de Cristo é o escândalo da loucura do idiota. Mishkin terminou sua trajetória de maneira trágica, mas não aniquilou o ideal do amor que ele realizou e consumou plenamente, assim como Jesus. Porque Mishkin, como eu disse, ele é a própria manifestação literária da imagem de Cristo no romance do Dostoiévski. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa, eu me emociono, tô brincando. É que o Dostoiévski sempre me deixa assim, sem palavras, no caso aqui é porque eu engasguei, mas ele tem uma percepção de Cristo, da Bíblia, enfim, que eu sou suspeita para falar, porque eu o admiro demais, né, como escritor. E, enfim, eu aprendi a ler a Bíblia lendo Dostoiévski e aprendi também a reler, né, o Dostoiévski por meio da literatura bíblica. Então, esse diálogo é muito rico. Eu espero que eu tenha conseguido minimamente passar isso para vocês. Agradeço muitíssimo a atenção de vocês e agora eu abro aí para as questões. Muito obrigada, gente. Muito, muito bom. Muito obrigado, professora Luana. A sua paixão, ela é contagiante. Ai, que bom. Né? A gente fica também assim, né? Emocionado com a forma como você coloca. É muito bom isso. Eu tenho algumas perguntas, sim. Eu mesmo tenho uma pergunta para você, mas eu vou falar aqui primeiro o Gilson e a Marlete. Né? O Gilson, ele faz a seguinte pergunta. Jesus e Dom Quixote, né, do Cervantes, foram as inspirações para a composição do personagem Mishkin, o príncipe idiota que leva o nome do romance. Aí o Gilson pergunta, por que Dostoiévski de onde ele tirou essa comparação? Quer fazer outras perguntas ou eu faz como é que faz? Já respondo? Pode responder. Olha, eu acho que ele tirou da cabeça dele mesmo. Ele não... ele era... Verdade era assim, né? Que quando ele disse que ele precisava escrever um romance e ele estava tendo umas inspirações. Isso ele conta, assim, isso para a gente saber o processo de escrita do idiota. E ele fala que ele queria criar um personagem que fosse a mistura desses dois ideais. Do Cristo, desse ideal de beleza, pensando bem num Cristo... Eu diria o Cristo ortodoxo, mas assim, com uma visão bem do Cristo de João, esse Cristo iluminado, esse Cristo da beleza, da luz. Então, ele queria o ideal do belo. Então, ele pensou Jesus nessa perspectiva. E ele, falando do Quixote, justamente porque ele queria também o contraponto da loucura, de alguém deslocado do mundo. E aí, ele cria essa personagem, que é o Mishkin, que não deixa também de ser um deslocado, porque ele é também um epiléptico, as pessoas não compreendem, e ele faz essa junção.
Para vocês terem uma ideia, quando Dostoiévski escreveu O Idiota, ele estava tendo várias crises de epilepsia. Um dos filhos dele nasceu e a mulher dele conta que ela estava tendo dores de parto na madrugada, né? E ele estava tendo uma crise de epilepsia e ela não podia, tipo, imagina, ela entrando em trabalho de parto e o marido tendo ataques epilépticos. Todos os primeiros manuscritos do romance, ele depois não gostou e jogou fora. Naquela época não tinha, né, backup, né? Então, tipo, jogou, já era, né? Então, ele escreveu, assim, sobre muita tensão mesmo. Então, assim, alguns críticos que até de literatura russa vão dizer que é um romance truncado, com muitas repetições, o enredo não está... Justamente porque transmite essa questão. Mas esse ideal do Mishkin e do Cristo, ele tirou da cabeça dele. Ele era um leitor da Bíblia, como eu falei para vocês. Tem até um texto dele chamado o Novo Testamento de Dostoiévski, em que ele faz várias anotações do texto bíblico, e ele era um apaixonado pela literatura joanina, incluindo o Evangelho de João, as Epístolas e o Apocalipse. Então, Cristo, além de ser uma questão de fé para ele se considerava ortodoxo, embora com todas as ressalvas e críticas que ele tinha, era também um modelo e um personagem, a ponto dele explorar nos seus romances posteriormente a possibilidade de dialogar com Jesus como um personagem, e não ter somente a Bíblia como um texto de fé, mas também como um material literário, do mesmo jeito que Victor Hugo, Gogol, que foram outros autores que tiveram bastante relevância na obra de Dostoiévski. Aí a Hilda pergunta por que esse nome, O Idiota? É uma espécie, é uma palavra russa, na verdade, né? O idiota é um pouco dessa ironia, tem um pouco de ironia na carga do próprio título do romance. Porque o idiota é o que em russo eles chamam de Yurodvi. Yurodvi é uma espécie de um louco sagrado. Já viu aquelas pessoas muito místicas que acabam até sendo meio doidas, né? E que às vezes a gente nem dá muita trela, aqueles profetas malucos, assim, que às vezes a gente encontra no centro da cidade, aquelas coisas meio assim. Então, o Yurodvi, ele era um pouco disso. Então, um idiota, há uma ironia, porque você pensa assim, poxa, ele é um idiota, ele é uma pessoa, um louco, uma pessoa que está fora, que está deslocada. Mas é exatamente esse deslocado que consegue perceber o mundo. É o Quixote, né? É exatamente essa personagem que epiléptica, doente, louca, deslocada, que consegue entrar dentro das personagens num sentido assim transcendente. Então, quando a gente lê o romance, a gente percebe que o contato do Mishkin com as personagens é muito semelhante ao contato que Jesus tinha com as pessoas, de transformar, de perceber, né? Eu lembro muito de quando Jesus falava e muitos dos seguidores diziam assim, ele fala como quem tem autoridade, a gente sente as palavras arderem. E esse contato do Mishkin com as personagens tinha muito disso, de ele deixarem até os mais sábios sem argumento, na sua simplicidade. Então, idiota é, na verdade, uma ironia. Né? E é também um bom motivo, né? Porque imagina você numa biblioteca e você se depara com um título desse, O Idiota, eu ia ter curiosidade em ler. Um título tão sugestivo desse, né? Enfim, tá certo? Aí a Marlete, ela pergunta o seguinte, se uma leiga iniciante nos estudos, teria alguma dificuldade para ler o romance? Se você dá alguma dica. Dou uma dica. Assim, os romances do Dostoiévski são muito prolixos, são muito extensos, né? Quantitativamente. Por exemplo, O Idiota tem 700 páginas. Então, assim, o que eu indico para os meus alunos, né, que estão iniciando? Eu indico Memórias do Subsolo, que é um texto extremamente denso, que vai ser
o embrião desses personagens mais densos que o Dostoiévski vai criar posteriormente, e um conto chamado Grande Inquisidor, que eu trabalhei esse conto também no meu mestrado, e que esse conto está dentro do romance Os Irmãos Karamazov, mas ele tem vida própria, ele não está vinculado necessariamente a toda a narrativa. Se você ler só o conto O Grande Inquisidor, você vai conseguir entender. Eu tenho esse material em PDF, depois eu posso fornecer ao professor Antônio Carlos, ou se você quiser, pode me mandar um e-mail, pode deixar aí cá o meu e-mail, por favor. Quem quiser, tem interesse, eu posso disponibilizar, também tem na internet com facilidade. Eu só peço para vocês não pegarem as traduções da Martin Claret, pelo amor de Deus, porque elas são muito ruinzinhas, tá bom? O Grande Inquisidor ainda dá uma ótima inspiração para sermão, tá? Que Exatamente, porque tem a questão da tentação de Jesus. Fantástico. Então, exatamente. Tá bom? Mas eu posso sim fornecer esse material. Tá bom. Aí o Gilson pergunta, o Gilson é perguntador, tá? Eu conheço o Gilson do grupo, Gilson é muito bom para as perguntas. O protagonista de O Idiota seria uma tentativa de síntese entre estas figuras que obcecavam o autor de Crime e Castigo? Deixa eu ver, pensar. Eu não sei se síntese é algo que dá para pensar em Dostoiévski, porque o Dostoiévski, ele não é sintético, ele não é harmônico, percebe? Ele coloca uma coisa contrária à outra e você que se vire para você resolver esse problema. Então, assim, quando a gente fala em polifonia, a gente pensa muitas, fonia, vozes. O que a gente está pensando que ele cria personagens, mas ele não manipula esses personagens têm vida própria. Então, o ateu vai ser ateu. E você vai ser dada a fala para esse ateu, tal como vai ser dada a fala para o crente. E é o leitor quem lida com esses contrários. Então, eu diria que um ateu pode ler a obra de Dostoiévski e fortalecer seu ateísmo. E um crente, um teísta ou um simpatizante, enfim, pode ler também e ser extremamente edificado, porque ele tem essas possibilidades. Então, quando a gente pensa em síntese, a gente pensa talvez numa espécie, pensando assim, numa tese, numa antítese, numa síntese, no processo dialético. Eu diria que o Dostoiévski, ele é polifônico, e ele não resolve esses problemas e esses conflitos, e é justamente esse contato que a gente tem com essas personagens que vai fazendo a gente refletir. Ele tem uma frase que eu tenho como uma das minhas epígrafes de vida, né? Ele diz assim: não foi como criança que eu acreditei no Cristo, que eu confessei a fé. É de uma vasta fornalha de dúvidas que jorra o meu hosana. Então, eu acho que é isso. O Dostoiévski, ele não harmoniza, ele não conseguiria... mesmo depois que ele cria o Idiota, ele não acha que tá bom. Ele não gosta muito, ele também é autocrítico. Então, mas de fato é que talvez ele tivesse aí uma tarefa dificílima de criar um personagem que fosse a semelhança de Cristo e Don Quixote. E talvez isso jamais chegasse a algo perfeito. Isso não daria conta, extrapolaria as possibilidades. Não sei se eu respondi também, porque, enfim. Ótimo, respondeu perfeitamente. Agora, professora, essa relação da teologia ortodoxa com as obras de Dostoiévski, isso é a base, ela serve como base desse diálogo dele com a religião cristã, ou é só mais uma das muitas vozes que tem em sua obra? Eu acredito que ela é uma das possibilidades, não a única, né? Quando eu fiz o meu mestrado, o meu referencial teórico foi a teologia ortodoxa. Eu li muitos dos autores ortodoxos, como Paul Evdokimov, o próprio Berdyaev, e um pouco da própria teologia ortodoxa, de alguns teólogos não ortodoxos, mas que falam sobre ortodoxia.
E, de fato, eu percebi muito essa relação da mística, dessa questão. Quando eu fui para o doutorado, eu percebi que essa era uma possibilidade, mas ela não era a única. E o que eu entendi? Que essa teologia, essa teologia ortodoxa, ela está muito mais no âmbito da cultura russa, do povo russo, imbricado na tradição cultural, do que propriamente uma teologia sistemática na obra dele, porque ele não faz essa sistematização, ele não é teólogo, ele não está preocupado, ele está compondo narrativas, romances. Então, seria muita... Há essa relação, mas ela não é exclusiva. O que eu acho que a gente poderia, por exemplo, não há dúvidas quando os críticos defendem que o principal autor russo que influenciou Dostoiévski foi Gogol, um dos escritores russos. E ele lia também a literatura, o próprio romantismo alemão, ele lia Victor Hugo, ele era leitor. E aí, quando ele vai... Victor Hugo não é alemão, desculpa, mas eu estou falando que ele lia os autores, e incluindo Victor Hugo, e os autores do romantismo alemão também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a própria Bíblia, ela foi fonte literária para o processo de escrita Mas, assim, a Bíblia não enquanto teologia, enquanto a questão dogmática, formação, não. Bíblia enquanto texto narrativo. Dostoiévski, quando ele vai para a prisão, ele ganha um exemplar do Novo Testamento, que era o único livro permitido, né, porque os outros eram subversivos, e ele colocou debaixo do travesseiro dele. E lá ele lia constantemente, né, o Novo Testamento. Ele, inclusive, ensinou pessoas, alfabetizou pessoas na prisão, analfabetas, por meio do texto bíblico. Então, a narrativa sempre esteve presente, a Bíblia muito presente na vida dele, desde pequeno. Ele também aprendeu a ler numa história de romances, de histórias bíblicas. Então, eu diria que a tradição ortodoxa é sim uma possibilidade, é um viés, principalmente no que tange ao tema da mística, da iluminação, dessa cultura da própria patrística grega, dessa questão da sabedoria, por exemplo, quando você tem muito do ancião, a tradição do ancião, de alguém que segue esse ancião, como é o caso, por exemplo, do Alyosha e do Zósima, nos Irmãos Karamazov, que você tem esse ancião que é o símbolo da sabedoria, e você tem o aprendiz que vai seguindo ali os caminhos. Isso é muito ortodoxo, mas você tem que ver que não é a única possibilidade, e não é uma teologia sistematizada. Não aparece essas nuances, mas aparecer no romance. Da mesma forma que vai aparecer as narrativas bíblicas, mas aparecer dentro do romance. Enfim. Agora, para aqueles que prenderam ele, então, e pensar que o Novo Testamento não é subversivo, é porque eles não conheciam muito bem também, né? Exato, e ainda bem, né, que permitiu isso, porque talvez a gente não tivesse o Dostoiévski com todos esses textos, né? Exatamente. E talvez ele tenha justamente captado isso e criado esses textos, né? Justamente porque ele percebeu isso. Bom, a pergunta aqui do Adevaldo, ele pergunta assim: para o idiota é possível dizer sim a tudo? Eu acho que ele está associando com a palavra da forma como nós concebemos aqui. Então, para o idiota é possível dizer sim a tudo? Se cada coisa proibida, cada maldade, tiver uma base sólida, pode se transformar em lei. E assim que essa lei seja testada, pode servir de base de um novo modo de ver as coisas, uma nova ordem. O bem e o mal são intercambiáveis? Eu não entendi essa pergunta, Cal, Eu desculpa. também não. Eu também não entendi muito bem. Eu não consegui entender, assim, o que... Se você puder depois pedir para o Adevaldo formular um pouco melhor e quiser me mandar, depois eu posso tentar responder para ele. Luana, é luana.martins, o seu ou luana.golim? Eu anoto. luana.golim@metodista.br. .golim@metodista.br.
Veja, Isso. é o e-mail da professora Luana. O Adevaldo, você pode escrever, então, e formulando a sua pergunta para ela, que ela responde, tá? Você pode ter certeza que ela vai responder, tá bom? Perguntaram aqui se eu falo russo. Olha, Isso, foi Marlete. A Marlete perguntou se você então, fala russo. é uma curiosidade. Então, é assim, na verdade, eu fiz 2 anos e meio de russo. Mas, assim, eu não me considero uma falante de russo, eu estou longe disso. O que eu entendo de russo, assim, é o que vocês têm, tipo, de um grego instrumental para o Novo Testamento, para fazer uma exegese. Assim, eu aprendi algumas coisas, assim, a estrutura do russo, mas eu não sou competente o suficiente para pegar um texto do Dostoiévski no original e ler. Mas eu aprendi um pouquinho. Eu tenho uma Bíblia em russo, tenho um livro de verbos em russo, e quem sabe um dia, né? Que agora eu tenho um filho de 2 anos, eu não estou conseguindo ter muito tempo para retomar os estudos, assim. Mas quem sabe, né? Mas é que nem eu falo, cada um tem um talento. Eu digo assim, eu não posso concorrer com esses tradutores da editora 34, que traduziram tudo direto do russo, que os caras estudam isso há 30 anos, são super especialistas. Com certeza a minha tradução, ainda que eu aprenda russa, não vai chegar ao pé desses tradutores. Então, eu me contento em fazer essas análises de Dostoiévski, de fazer relações com a Bíblia e de ficar pensando essas aspirações, que eu já fico muito feliz com isso. E leio as traduções que eu confiáveis deles, né? Porque, por isso que eu falo para vocês não lerem a da Martin Claret, porque a da Martin Claret é tradução de tradução. Procurem as traduções que são feitas diretamente do russo, que elas são de qualidade. Tá bom? Viu, Marlete? Mas se você for para a Rússia e quiser levar a professora, Isso. ela quebra o galho, tá? Ela ajuda. Se a sua pergunta foi para isso, eu acho que ela dá um jeito lá. Pode levar ela. Tá certo. Gente, mais alguma pergunta? Isso, você ganhou uma passagem para a Rússia. Maravilha, tô indo. Bora lá. Mais alguma pergunta, gente? Acho que não, né? Não? Tá tudo bem? Sim. Não tô vendo nada aqui mais. Acho que o pessoal já cansou. Estou processando. Tá processando. A Joyce, ela... É um tema, não é uma coisa tão... Realmente, a gente precisa de um tempo para digerir. Porque é curioso, porque o Dostoiévski é assim, nominalmente falando, ele é conhecido, né? Mas me parece que a obra dele, né, não é muito popular, no sentido assim de você, até mesmo para ter acesso, né? Me parece que há uma certa distância. Sim, eu acho que isso que você diz, Cal, é muito... É verdade. Tanto que quando eu comecei a estudar Dostoiévski, em 2006, eu cheguei na biblioteca de teologia da faculdade, não tinha nada de Não tinha. Dostoiévski. Imaginei. Absolutamente nada. E aí, na época, meu esposo era estudante ainda, né? Ele estudou na USP, e aí eu falei para ele, olha, vê se tem aí tal livro. E lá tinha uma parte inteira ali de russo, porque lá eles têm literatura russa, né? Aí, uma vez eu fui até a USP e a minha primeira leitura foi o Grande Inquisidor. Não, na verdade, a minha primeira leitura foi o Crime e Castigo, e depois eu li o Grande Inquisidor. E depois eu fui ler os Irmãos Karamazov. Mas não tinha, tanto que ao longo da minha própria, dos meus próprios estudos, eu fui solicitando a biblioteca para que adquirissem esses exemplares, porque eles não tinham. Então, de fato, a gente já tem assim uma questão de recepção da literatura russa aqui no Brasil, principalmente por conta da editora 34, no que diz respeito à obra do Dostoiévski e a Kozak Naif na obra do Tolstói. Agora, e também de traduções do português também para o russo, né? De textos nossos aqui, dos nossos literatos também para o russo.
Mas, de fato, é que a gente não esmiuça essa obra, a gente não se depara. E cada vez, por exemplo, eu li basicamente a obra inteira de Dostoiévski, quando eu vou ler de novo, eu falo, meu Deus, isso passou despercebido? São muitas minúcias, é muita riqueza, e é uma coisa infindável, assim. Então, é algo que a gente tem muito a explorar, e desde desses romances mais que a gente chama pós-siberianos, que são os mais conhecidos, Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, até os contos menores da fase anterior, enfim, é muito vasta. E assim, eu acho que a grande contribuição da minha pesquisa né, nesse sentido é porque assim as pessoas diziam assim, não, legal, há uma relação. O príncipe Mishkin é a imagem de Cristo, ponto. Mas é a imagem de Cristo por quê? Não havia trabalho mostrando o porquê disso. Havia uma afirmação, mas até aí, tipo, por que que ele é a semelhança de Jesus? Por que que ele é esse Cristo no romance? E é exatamente isso que eu tentei demonstrar na minha tese, nos enredos, na relação, na questão da transcendência, na questão do amor, na relação com as mulheres, na questão dos evangelhos, enfim, como isso foi, e eu acabei ficando um peixe fora d'água, porque eu também não estava completamente na literatura e também não estava completamente dentro da área de Bíblia. Então, eu ficava meio que assim, no limbo, né? Na fronteira, mas tá bom, não tem problema. Foi o que a saída do ACM provocou na gente aqui, né? Você ainda foi persistente, eu acabei saindo agora que eu estou voltando. Né? Que bom, que bom. Como diz, antes tarde do que nunca. Pois é. Então, Márcia, você fala para ela repetir a frase que citou, mas que frase? Eu não... Acho que aquela, não foi como criança que acreditei no Cristo, que confessei sua fé, é essa. Essa, Márcia. Eu vou colocar aqui para você, tá? Não foi como criança que acreditei no Cristo, vírgula, que confessei a sua fé. É de uma vasta fornalha de dúvidas que jorra o meu Osana. Pronto. Vai ter gente falando isso na igreja. Pode colocar como frase no WhatsApp. Tô brincando, gente. Só para descobrir.